Vamos ver a página aqui, pessoal. Uma notícia que chega lá de Brasília também, mas em relação ao judiciário. Após o STF, na verdade, altera o prazo da devolução de pedidos de vista em ações para 90 dias. Ainda foi definida uma nova regra sobre as decisões monocráticas de ministros. Logo após a decisão solitária, o ministro precisa enviar a decisão para o plenário, isso em casos urgentes. Ricardo Kertzmann, você chegou falando sobre esse assunto ali na redação, me parece que você está bem por dentro desse assunto. Te pareceu uma boa medida ou algo que foge do normal, do natural? Ô, Júnior, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Sobre pedir vistas, o prazo regimental hoje são de 30 dias. Acontece que os ministros, quando não devolvem esse processo em 30 dias depois de pedir vistas, esse processo fica dormindo numa gaveta lá qualquer e não segue adiante. Agora, o prazo passou a ser 90 dias. Aí eu olho que o copo não está nem meio cheio nem meio vazio, não entendi por que ampliar. Mas, caso o ministro não devolva o processo nesse prazo, o plenário fica livre para poder julgar. A outra decisão, sobre a outra medida, a outra alteração, é sobre as decisões monocráticas de casos urgentes. Quando isso acontecer, e aí sim eu acho uma ótima medida, porque quanto mais colegiado, melhor. Quando isso acontecer, o ministro ele pode dar a decisão monocrática, mas imediatamente ele tem que colocar à disposição ou em meio virtual ou, se possível, em plenário para apreciação dos demais colegas, qualquer medida que seja de caráter de urgência e principalmente aquelas que versam sobre prisão, sobre a perda da liberdade das pessoas. Nesse caso, eu achei bem legal. Ô, Eduardo Costa, os ministros ficavam sentados em cima de processos sobre esses pedidos de vista, há anos e anos e anos, mesmo com uma regra, o Ricardo lembrou bem aqui, que eles precisavam entregar aquilo em 30 dias. Agora, eles mudam a regra, colocam 90 dias, mas com o dispositivo, olha, se você não entregar, a gente vai pegar para o plenário. Meu caro, aprendi há muito tempo que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, mesmo se tratando da Suprema Corte, com a qual eu tenho que tratar com o maior cuidado, respeito e consideração, ficou nos últimos tempos a impressão de que o ministro senta no processo até quando convém. Então, 90 dias, que para mim é um tempo elástico, é um limite que deve ser respeitado. Na minha modesta opinião, de quem não é julgador, sequer tem saber notório jurídico, uma semana para dar a vista basta, mas 90 dias, agora não pode continuar de eterno. Esse é um ponto. E com relação ao outro ponto, eu imagino que os senhores ministros, na sua maioria, pelo menos, preocupados com o que tem acontecido naquela casa, e para impedir que o desgaste, que já é visível, aumente, querem evitar superdeuses. O cara que investiga, acusa, julga e manda prender. Tudo sozinho. Aí não. Ô, Edu, você falou que fica a impressão que os ministros dormem sobre alguns processos. Vai desculpar, não tem impressão nenhuma, é a realidade. Tem um senador aí que você gosta muito, hein? Eu tô sendo irônico, pessoal, que tem 12 processos lá. Esses processos não andam, não. Eles ficam distribuídos cada um em uma gaveta. Mas o senhor é mais corajoso que eu. Ô, Rita Mundinha. Sua filha tá mais criada que as minhas. Ô, Rita Mundinha, as mudanças agradam? Essa sensação que o Eduardo Costa fala que ele tem, que a maioria dos brasileiros tem, de que na hora que o Supremo quer, ele senta em cima. E na hora que ele quer, ele desengaveta. Então é bom dar celeridade. E aí, Mal Camargos, a gente olha para a situação, quando o Ricardo lembrou isso, eu fiquei indignado aqui, porque já existe uma regra. E se existe uma regra de 30 dias, a nossa justiça não cumpre a própria regra que eles criaram, o que eles vão resolver da vida ali? Júnior, eu fico lembrando daquela frase, a justiça tarda, mas não falha. Neste caso, essas duas mudanças trabalham com as duas palavras da frase. A justiça tarda, porque de fato os ministros sentavam em cima dos processos e usavam o pedido de vistas a tempo com total liberdade. Isso agora, o atraso será de 90 dias no máximo. E o falha também, como a decisão era monocrática, podia conter falhas individuais de cada um. Então os dois avanços é para a justiça tardar menos e falhar menos. Então, são dois avanços importantes que o STF fez, trazendo mais transparência. O que mostra que as críticas a um poder, às vezes, pode trazer bons resultados. E esse é um bom exemplo do STF produzindo bons avanços em relação à justiça brasileira. E sabe qual é o meu outro sonho, Júnior? Considerando que a gente não põe nenhum ladrão na cadeia se não for julgado em todas as instâncias. Acabar com o tal do recurso ad eterno. Eu repito, esse tribunal que foi criado agora em Minas, Tribunal Federal de Recursos, segunda instância, herdou de Brasília
aquele processo do Norberto Mânica. Ele mandou matar 4 servidores federais que estavam trabalhando. Planejou, tocaiou, executou friamente. 2004, 2013 ele foi condenado a 100 anos de cadeia. 2016 ele assinou um documento dizendo: eu sou o responsável por tudo. E tem um recurso, e nós estamos em 22 e não julga o recurso. Essas decisões monocráticas e o pedido de vistas, né, eram 2 críticas muito fortes da sociedade em cima do Supremo e pelo menos parece que a menos pior, vamos dizer assim, né, do que estava.